Salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza? Então, eu sou o professor Jorge de Piraquara e vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o conteúdo de evolução. É basicamente mais uma retomada de todo o conteúdo que a professora Fran já conversou com vocês. Então, vamos começar? Então, primeiramente, vamos fazer uma reflexão. Tá? O que está falando aqui? Vamos analisar essa charge. Se você comer todo o milho, vai ficar forte que nem o nosso antepassado, disse a mãe galinha para o seu pintinho. Ele comia muito milho. Opa, qual é a relação que nós podemos observar nessa charge aqui com o contexto de evolução? Para a gente poder entender a charge, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os nossos objetivos na aula de hoje. Vamos lá? Então, os nossos objetivos. Primeiro objetivo, compreender o mecanismo evolutivo e suas evidências. E o nosso segundo objetivo, entender a relação entre os processos genéticos e também a evolução por seleção natural. Óbvio que nós vamos entender um pouquinho do contexto da história desse processo para nós podermos compreender tanto lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Vamos lá? Vamos analisar esse primeiro exercício. Naturalista, geólogo e biólogo inglês, olha só, biólogo inglês, que obteve grandes avanços acerca das ideias evolutivas. Estabeleceu, juntamente com Alfred Wallace, a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, propondo a teoria de seleção natural. O texto refere-se a alternativa A, Lamarck, alternativa B, Newton, alternativa C, Malthus ou alternativa D, Darwin. Observem a minha caracterização e tentem lembrar a resposta.
Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar novamente o exercício. Alguém já sabe a resposta? Vamos lá. Tá, vamos reler o exercício para a gente poder relembrar aqui. Naturalista, geólogo e biólogo inglês, olha só, biólogo inglês, que obteve grandes avanços acerca das ideias evolutivas. Quem que teve grandes ideias acerca da evolução? Quem foi um dos pioneiros da seleção natural? Nossa, acho que acabei já dando a resposta, né? Vamos lá. Estabeleceu, juntamente com Alfred Wallace, a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, propondo a teoria da seleção natural. O texto refere-se a... Alguém marcou Lamarck na alternativa A? Alguém marcou Newton na alternativa B? Alguém marcou Malthus na alternativa C? Ou alguém marcou Darwin, que é a nossa resposta correta, pessoal. Darwin foi o naturalista e geólogo, biólogo inglês, que obteve as primeiras ideias acerca da evolução juntamente com o seu pioneiro, Lamarck. Nós vamos contar um pouquinho dessa história para vocês, analisando aqui o slide. As primeiras ideias foram obtidas por esse carinha muito bonitão aqui, que é Lamarck. Lamarck, ele escreveu um livro chamado Filosofia Zoológica, tá? Fazendo uma tradução bem simples aqui no momento, e ele formulou duas leis, pessoal. A primeira lei a gente vai chamar de lei do uso e desuso, e a segunda lei, lei dos caracteres adquiridos. Vamos analisar como que ele fundamentou isso. Mas antes, vamos olhar aquele desenho lindo e maravilhoso de um mangá, de um anime fantástico que é Dragon Ball. Vocês gostam de Dragon Ball, né? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Todas as características do Goku e as suas fases de Super Saiyajin. Então tem Goku criança, Goku já jovem, Goku com o Kaioken aumentado 20 vezes, temos o Goku Super Saiyajin, nível 2, olha só, eles têm raiozinhos ali, e o Goku Super Saiyajin God. O que nós podemos observar aqui? Que esse personagem ele vai evoluindo, ele vai mudando no decorrer do tempo. Mas será que isso daqui é evolução? Para Lamarck, essas alterações que aconteciam no indivíduo, ele poderia chamar de evolução. Mas vamos compreender as ideias de Lamarck? Tá? Vamos lá. Primeira lei de Lamarck, lei do uso e desuso. O que diz essa lei do uso e desuso? Quanto mais utiliza uma estrutura, uma parte do corpo, um músculo, mais esse indivíduo ele vai desenvolver. Por exemplo, vamos ver aqui as girafas. Olha só que imagem linda. Tá? Então, aqui eu tenho duas girafas e elas estão tentando alcançar o topo da árvore. Para Lamarck, devido à ausência de alimento na parte inferior do ambiente, as girafas precisavam alcançar esse alimento numa parte mais superior. E como que elas faziam isso? Esticando gradativamente o seu pescoço. Isso acontecia devido à necessidade de obter alguma coisa. Quando não precisava utilizar um órgão, esse órgão ele atrofiava. Um exemplo que a gente pode pegar dos animes também de Dragon Ball é esse Super Trunks. Olha que músculos evoluídos. De tanto o Trunks treinar, olha como que ficou a musculatura desse personagem. E ali no próximo desenho, nós temos também uma outra girafa tentando alcançar o topo da árvore para poder se alimentar. Ou seja, para Lamarck, quanto mais utilizava essa parte do corpo, mais essa parte se desenvolvia para alcançar os objetivos desse ser vivo aí. Além disso, Lamarck, ele também defendia uma outra lei que é conhecida como lei dos caracteres adquiridos. Como assim, professor? Lei dos caracteres adquiridos? Como que isso vai acontecer? Tá? Vamos voltar aqui para o nosso próximo slide. Então, dentro das leis dos caracteres adquiridos, nós temos a seguinte afirmação. As características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Opa, o que isso significa? Tá? Que toda aquela característica que eu obtive através da lei do uso e desuso, ela é transmitida à prole. Observem aqui, Einstein ficou super mega inteligente de tanto utilizar a massa encefálica, que o seu filho também nasceu inteligente. Mas será que é isso que acontece?
Pessoal, vamos fazer uma reflexãozinha aqui sobre essa transmissão de caracteres. Será que se eu exercitar muito os meus músculos, fazer muita academia, meu filho vai nascer maromba? Será que isso acontece? Vamos visualizar agora. Teve um cientista, tá, chamado August Weismann, não sei muito bem falar esse nomezinho aqui, tá? Porém, vamos tentar se expressar da melhor forma possível. Ele fez um experimento. Olha que experimento bacana que ele fez. Ele pegou um camundongo. E o que ele fez com esse camundongo? Cortou a cauda desse camundongo. Ao cortar a cauda do camundongo, ele pegou dois indivíduos e fez o cruzamento. E agora, o que será que ele obteve? Será que ele obteve indivíduos sem cauda ou indivíduos com cauda? A imagem já nos dá a resposta. Nós temos aqui que a prole desses dois camundongozinhos aqui bonitinhos, tá, nasceu com cauda novamente. Insatisfeito, ele quis fazer um pouco mais, avançar um pouco mais com esse experimento. Pegou a prole e também cortou a cauda da prole e fez o cruzamento. E o que ele obteve? Mais indivíduos com cauda. E insatisfeito, ele fez isso durante 20 gerações, observem aqui, e sempre obteve o mesmo resultado. E então, galerinha, isso vai provar o quê? As ideias de uso e desuso de Lamarck estavam corretas e esses caracteres adquiridos eram transmitidos para a prole? Sim ou não? Tá? Para a gente poder entender, nós vamos cantar uma musiquinha aqui, pessoal. Olha só que coisa linda, tá? É o funk do Lamarck. Vamos analisar aqui agora para o slide, tá? Então, eu vou cantar aqui e vocês em casa, vocês vão fazer o som, beleza? Vão fazer a batida do funk bem legal aí para a gente poder acompanhar. A música é mais ou menos assim. Vamos lá? Arque, a Arceus e Desus é do Lamarck. Arque, a Arceus e Desus é do Lamarck. Tio Lamarck deu a ideia de que ocorre evolução. O órgão vai mudando com a sua utilização. Eu digo, Arque, a Arceus e Desus é do Lamarck. Arque, a Arceus e Desus é do Lamarck. O que significa isso, pessoal? Quando eu estou falando sobre uso e desuso, qual é o significado disso? Que, vamos voltando para o slide, essa ideia de que quanto mais eu utilizo um órgão, mais ele se desenvolve, foi proposta por quem? O que diz a musiquinha? Quem foi o autor dessa proposta? Olha só, Lamarck, tá? Porém, essa música, assim como as ideias de Lamarck, tem uma segunda parte. Vamos cantar mais um pouquinho? Então, vamos lá. A segunda parte da música é o mesmo ritmo, tá? Porém, vai falar sobre a segunda lei do lamarquismo, que é a lei dos caracteres adquiridos. Olha só, até deixei destacada a lei para a gente poder compreender de uma forma mais adequada. Então, vamos lá. Vamos cantar a musiquinha aqui. Arque, a Arque, quem transmite é o Lamarck. Arque, a Arque, quem transmite é o Lamarck. Outra ideia desse mano é a tal da transmissão. Caractere adquirido vai para a prole a missão. Opa, deu uma enroladinha aqui, mas a ideia continua a mesma, tá? O que acontece? Tá? Que a lei dos caracteres adquiridos é transmitida para quem? Para a prole, é transmitida para os filhos daquele indivíduo que obteve a característica pela lei do uso e desuso. Beleza? Então, vamos analisar mais um exercício aqui para a gente poder compreender. Mas antes, pessoal, foca aqui. Galera, lembrando, Lamarck sempre defendia que a evolução ela acontecia por essas duas linhas de processo aí, tá? Que é a lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Então, sempre que você encontrar alguma coisa associada à utilização de um órgão ou não utilização desse órgão, ocasionando hipertrofia desse órgão pelo uso ou atrofia pelo desuso, é a ideia de Lamarck. Vamos voltar para o exercício. As frases a seguir poderiam ser atribuídas a... Primeira frase. As toupeiras atuais têm olhos atrofiados, porque seus ancestrais, por viverem sob a terra, não necessitavam de visão. 3. Na verdade, seria o item 2, mas vamos lá. De tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo. O texto refere-se à alternativa A, Lamarck, ou alternativa B, Darwin. Um tempinho para vocês pensarem.
Então vamos lá, pessoal? Vamos à solução do exercício? Quem respondeu? Lamarck. Quando eu falo que as toupeiras não utilizam, vamos voltar para o slide, que as toupeiras de não utilizar, de viver embaixo da terra, elas acabam perdendo a visão, é relacionado à lei do uso e desuso. E também, de tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo, também é relacionado à lei de uso e desuso, que era de quem? Lamarck. Tá? Agora vamos falar brevemente sobre o darwinismo, lembrando que é uma revisão que nós estamos fazendo aqui. Belezinha, pessoal? Então, o que diz a seleção natural? Quando Darwin fez uma viagem dentro de um navio denominado Beagle, ele coletou várias evidências acerca do processo evolutivo, do processo de seleção natural. Então, vamos observar que evidências que ele obteve e como que ele provou isso. Tá? Então, depois de fazer a viagem nesse navio, coletando evidências, Darwin percebeu que as girafas elas não aumentavam o pescoço de tanto usar esse pescoço, mas sim eu tinha um ambiente onde eu tinha girafas com pescoços de tamanhos diferentes e aquele ambiente onde tinha falta de comida, falta de alimento em regiões mais baixas, mais planas, elas eram obrigadas a buscar comida em regiões mais altas. Isso favorecia as girafas de pescoço maior. Tá? Portanto, era o ambiente que selecionava o mais apto à sobrevivência. Belezinha? E ali está a foto de Darwin, que eu tentei trazer um pouco para vocês no começo da aula. Tá? Porém, tinha um outro naturalista, que era, se não me engano, ele era australiano, que era o Wallace. Tá? Ele também estava tendo as mesmas ideias. E ele enviou uma carta para o Darwin. Isso acelerou o processo para Darwin produzir um livro chamado A Origem das Espécies, que é o livro base da evolução por seleção natural que nós temos hoje em dia. Belezinha, pessoal? Vamos continuando. Nós temos um pagodinho bem rapidinho aqui agora para vocês. Belezinha? Então nós vamos cantar essa musiquinha rapidamente aqui, tá? Vamos lá. Não sou muito bom com instrumentos, mas vamos tentar. Deixa a seleção naturalmente, que eu quero ver você mudar. Quem vai escolher é o ambiente. Darwin quem vai protagonizar. Galera, não tem muita habilidade para tocar pandeiro e cantar ao mesmo tempo. Porém, a ideia que eu quero passar para vocês é de que seleção natural pertence a quem? A Darwin. Então, sempre que falar desse processo evolutivo, relacionar com Darwin. Belezinha? Tá? Mais um exercício para a gente resolver. Vamos lá. Uma ideia comum às teorias de evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta a. Do sucesso reprodutivo diferencial, B. De uso e desuso de estruturas anatômicas, C. Da interação entre os organismos e seus ambientes, ou D. Da manutenção das melhores combinações gênicas.
Beleza, pessoal? Conseguiram resolver o exercício? Então, bora para a resposta lá, tá? Uma das ideias comuns de teorias da evolução, propostas por Darwin e por Lamarck, é que a adaptação resulta no quê? Em interação entre organismos e seus ambientes. Acontece que, para Lamarck, essa interação fazia com que o organismo mudasse. Já para Darwin, existia uma variedade de organismos e eles eram escolhidos pelo ambiente. Mas não parou por aí. Não terminamos somente com as ideias de Darwin e de Lamarck. Nós também temos a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. O que o neodarwinismo vai fazer? Ele vai agregar conceitos de genética à teoria evolutiva, à seleção natural. Que conceitos são esses? O conceito de mutações, que vai promover a variabilidade genética, juntamente com a recombinação gênica, as migrações, que vão fazer com que esses genes eles, intercalem entre os diferentes tipos de ambiente, e a seleção natural vai fazer o processo de escolha do mais apto. Vamos entender mais detalhadamente como isso funciona? Então, vamos analisar aqui. Então, para que aconteça a seleção natural de Darwin, eu preciso ter variabilidade. Como que essa variabilidade vai acontecer? Através da mutação, que nós vamos analisar um exercício para a gente poder entender como que acontece esse processo, e recombinação gênica, ou seja, que vai acontecer principalmente dentro do processo de meiose, que vocês já viram lá no primeiro ano. Belezinha? Tá? Tendo uma variabilidade, aí sim a seleção natural ela pode interagir com essa população. Notem, agora, dentro da teoria sintética, eu estou falando com população, não somente com um organismo único, tá? Promovendo uma adaptação ao meio onde esses seres vivos vivem. Beleza? Resumindo, nós temos aqui recombinação gênica, que nós já falamos no slide anterior, mutações que vão gerar variabilidade individual, acontece variabilidade nos indivíduos, porém, a ação da seleção natural não acontece apenas sobre o indivíduo, mas sim sobre uma população. Se faltar, por exemplo, alimento, vai faltar alimento para todo mundo, não só para uma pessoa, geralmente, ou para um indivíduo que esteja vivendo em um ambiente natural. Acontecendo isso, nós temos a adaptação, ou seja, aquela famosa frase que é o mais apto que sobrevive. Belezinha? Tá? Vamos para mais um exercício aqui. Sabemos que Darwin não sabia explicar como as variações eram transmitidas aos descendentes. Para resolver essas dúvidas, surgiu o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um fator evolutivo reconhecido pelo neodarwinismo. A. Recombinação gênica. B. Mutação. C. Uso e desuso. Ou D. Seleção natural. Tempo!
Beleza, galerinha? Conseguiram descobrir qual é a resposta? Vamos analisar lá, tá? Vamos ver o que não indica um fator evolutivo reconhecido pelo neodarwinismo, tá? Quem marcou lei do uso e desuso, acertou. Por quê? Porque o neodarwinismo ele traz as ideias de Darwin como centro, como um dos centros para a composição dessa teoria sintética aí, tá? E a lei do uso e desuso, nós já vimos, e é de quem, pessoal? De quem que é a lei do uso e desuso? Tá? De Lamarck. Então vamos agora a mais um exercício. Analise a seguinte frase. Agora aqui é dissertativa, hein? Tem que pensar um pouquinho mais. 1. O grilo é verde porque vive na grama. 2. O grilo vive na grama porque é verde. Quem defendia a frase 1? Darwin ou Lamarck? Quem defendia a frase 2? Justifique a sua resposta aí, pessoal. Tempo.
E aí, pessoal, conseguiram descobrir a resposta? Vamos analisar aqui então? Opa, passou um pouquinho. Vamos aqui para o slide. A primeira frase foi formulada por quem? Lamarck. Por quê? Olha só. O grilo é verde porque vive na grama. Significa que ele ficou verde por viver na grama. Já a frase 2, o grilo vive na grama porque é verde, corresponde a Darwin. Ou seja, o meio, que é a grama, selecionou o mais apto. E quem que era o mais apto? O grilo verde. Belezinha? Tranquilo que nem grilo? Nossa, agora fez toda a relação com o exercício. Então vamos lá. Próximo exercício é uma análise de charge, vai ter que raciocinar um pouquinho mais. Analisa a imagem abaixo e explica a origem dos vertebrados terrestres de acordo com a teoria sintética da evolução. O que diz a charge? Aqui tem um peixe que está ali no fundo da água e o outro que está saindo, caminhando. E ele diz o seguinte: estou dizendo a verdade, não me sinto nem um peixe fora da água aqui. Vamos analisar? Um tempinho para vocês pensarem.
Beleza, pessoal? Descobriram a resposta? Vamos analisar lá? Então, como que eu vou explicar essa charge utilizando a teoria sintética da evolução? Vamos analisar as mutações e recombinações gênicas, lembrando que mutação e recombinação gênica são informações obtidas a partir do conhecimento da genética e foi utilizado para determinar o conceito de teoria sintética da evolução. Promoveram adaptações corpóreas. Lembra, pessoal, que eu falei de mutação? Sofreu uma alteraçãozinha em algum gene que permitiu com que o peixe tivesse patas. Tá? Aqui a gente vai falar também sobre a origem dos tetrápodos terrestres, as quais foram selecionadas e garantiram a vida terrestre. Ou seja, era mais fácil você ter patas para poder andar no solo do que usar barbatanas. É isso? Mas tem uma coisinha aqui, pessoal, que nós vamos relembrar o que nós vimos hoje. Nós falamos, 1. Diferença entre lamarckismo, darwinismo e teoria sintética da evolução. E 2. Relação entre os processos genéticos, que vai ser mutação e recombinação gênica principalmente, e evolução por seleção natural. Só que, pessoal, me vem uma ideia aqui que eu acho que não vai dar muito certo. Eu vou deixar uma pergunta para a Fran responder na próxima aula. Vamos lá. Tem aqui uma charge que diz o seguinte. Darwin fala: mostre-me um ser vivo que não possua ascendência que joga minha teoria no lixo. Quem que ele mostrou aqui? Um Pikachu. E agora, se a evolução demora anos para acontecer, como explicar um Pikachu virando Raichu? Explica essa, Fran. Quero ver na próxima aula, teu primeiro desafio. Vamos lá. E é isso, pessoal. Nós vamos encerrando a aula de hoje. Espero que todos estejam bem, principalmente agora nesse período de pandemia, tá? Um abraço a todos aí e tchau, tchau.